a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvir, vale a pena deixar tudo para seguir Jesus Cristo, a exemplo de São Francisco. Esperar, a decisão é tua. Um momento de muita alegria, de muita fraternidade. São muitos os convidados. Eu achei interessante, assim, o jeito que o Frei trabalhava. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. A vida vai ficando melhor, vai clareando as realidades. Chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo. Aquele chamado que você está ouvindo não é loucura da sua cabeça, não. É Deus te chamando. A decisão é tua. A decisão é tua. Esse modelo que nos impulsiona a viver a radicalidade do Evangelho. São muitos os convidados. E é isso que eu estava procurando, é o que eu procurava e eu encontrei. Quase ninguém tem tempo. Vocação é o chamado de Deus. Tem como finalidade a realização plena da pessoa humana. É eleição cuidadosa, visando a construção do reino de Deus. Toda pessoa é vocacionada, é eleita por Deus. O que é a vocação franciscana? A vocação à vida religiosa franciscana é um modo especial de seguir Jesus Cristo ressuscitado. Jovem, vale a pena seguir Jesus Cristo a exemplo de São Francisco. Cultivar a vocação franciscana exige uma profunda atitude de pobreza. É Deus que realiza tudo em mim. Sou seu instrumento. Todo bem vem dele e para ele há de retornar, pois ele é a fonte de todo bem e só ele faz maravilhas. Neste vídeo, convidamos você a saber um pouco mais sobre a vida franciscana e como é realizado o processo de acompanhamento vocacional. Oh, Mestre, fazei-me eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Desde quando o jovem sente o chamado por Deus, sente esse desejo, ele procura um dos frades em nossa paróquia, uma das fraternidades, para falar então assim do seu desejo de se tornar um religioso, de estar conhecendo assim melhor a vida religiosa franciscana. O processo é simples. Começa então com os acompanhamento vocacional, mensalmente ou triênio, conforme o frade assim deseja fazer. Depois, tendo assim a formação, ele convive ali na fraternidade, trabalha o material, passando assim para ele possa conhecer a vida religiosa franciscana, São Francisco, o carisma, um pouco também do nosso próprio carisma, né, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então ele fazendo esse acompanhamento, conhecendo os frades, ele então demonstrando o desejo que realmente quer abraçar esta vida, o frade então acompanha ele e então indica ele para fazer o estágio. O estágio é um momento de convivência na própria casa, onde vai ser a casa do aspirantado, a primeira casa da acolhida, da etapa da formação, chamamos de aspirantado,
E nesse período, ele ali então vivencia um convívio com os frades que ali estão presentes e também trocando assim experiência com os demais jovens que ali então foram para o estágio indicado pelos frades para fazer esse acompanhamento e viver também mais um pouco da vida dos frades. O estágio ele não é seletivo, tá? É o momento então que os vocacionados possam conviver mais e aprofundar mais a sua experiência, sim, o seu desejo de ingressar. Fazendo o estágio então, aqueles que desejam entrar para a vida religiosa, então se dá o processo que nós chamamos de aspirantado. O aspirantado, nós temos todas as formações, que é própria da etapa, então tendo o frade que é chamado orientador dessa etapa, onde ele acompanha o processo, ajudando ele então a aprofundar mais da missão franciscana, do carisma, e assim então ele vai experienciando do dia a dia, vivendo isso intensamente para corresponder com esse chamado vocacional que Deus o fez. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu sempre tive vontade de entrar, né, para a vida religiosa e tinha certa dúvida, né, em relação à vida religiosa, dúvidas que atrapalhavam, então eu desenvolvi minha vocação. Então, na minha paróquia, trabalhei um pouquinho, né, e aí comecei a participar dos movimentos pastorais da igreja. Eu terminei a catequese, fiz o meu crisma e comecei a dar catequese, meio informalmente. Da catequese comecei a ajudar na liturgia e da liturgia foi outros grupos e foi agregando outros grupos. E era gostoso estar na igreja, entendeu? Assim, a missa, o fim de semana era maravilhoso, assim, participar da igreja. Era bom quando o fim de semana chegava. Chegava segunda-feira, eu ficava ansioso para chegar o fim de semana já, para ter se sentir bem, entendeu? Se sentia bem na igreja. Eu era bem jovem, eu tinha em torno de uns 6, 7 anos. Aí nisso tem a minha madrinha, que tem uma filha que acompanha os franciscanos, tem uns 9 anos. Aí como lá tem um centro franciscano, eu fui conhecendo, eu tinha uns 10 anos quando eu fui a primeira vez para lá. Eu achei interessante assim, o jeito que o Frei trabalhava, o Frei Rogério, né, que é o meu pároco lá, o jeito que ele trabalhava. Fui vendo, fui conhecendo. Aí até que eu ingressei no grupo de coroinhas. Até então minha mãe não me dava apoio, no caso. Peguei, fui, me inscrevi, fiquei 2 anos me preparando, me interessei pela vida franciscana e tô aí, até hoje. Consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Acredito que o trabalho vocacional feito aqui em Rondonópolis, com a união de todos os frades de Mato Grosso do Sul, tem surtido efeito, e acredito que esta é uma grande prova, é uma grande resposta pelo trabalho de cada um. Num tempo em que nós vivemos, um tempo de crise vocacional, e um trabalho onde Deus tem colocado no nosso caminho, né, tantos jovens que vêm fazer essa experiência. Por isso eu acredito que quando o frade ele faz esse trabalho vocacional, ainda que tenha dificuldade na sua paróquia, lá no seu trabalho no dia a dia, né, na sua pastoral, mas Deus vai sim ouvir o nosso clamor por justiça e vai sim nos enviar vocações. E aí cabe a cada um de nós zelar por essas vocações. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Francisco na minha vida já faz tempo, né? Desde pequeno
meu pai sempre falava dele, a igreja em si, ele é um santo muito popular. E eu era muito apaixonado por Francisco, Santa Clara também, era aquele amor. Aí eu falei assim, já que eu vou seguir a vida religiosa, por que não optar pelos franciscanos? Aquele santo que eu sempre tive um carinho enorme por ele, uma admiração tremenda, né? As Clarissas também têm um grande carinho, Santa Clara, acho lindo a vida das Clarissas. Ele mostra para nós que nós devemos, ao mesmo tempo, sermos pobres naquilo que temos, mas não nos pertence, mas demonstrando sempre assim o amor às outras pessoas, buscando sempre a pessoa de Cristo naqueles que mais precisam, naqueles que mais necessitam de uma palavra de conforto. Eu me sinto à vontade, assim, porque eu sinto dentro do meu coração que eu preciso isso para minha vida. Eu gostei muito daqui, da paróquia é muito bonita também, eu sinto dentro do meu coração que é realmente isso que eu preciso. Não importa o que o outro vai falar, que se você vai ser isso, mas porque nesse tempo de hoje tá tudo virado, eu sinto que é isso que eu preciso para minha vida. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. O que é a vida religiosa? Qual a importância dessa vida? Então, a partir desses questionamentos, o que é a vida religiosa, o que é ser religioso, nós podemos olhar para a vivência de Francisco, a inspiração primeira, tudo aquilo que levou o santo, o pobre de Assis, a deixar tudo, a abandonar tudo e seguir o Cristo pobre, humilde e crucificado. E a reação dos jovens e aquilo que eles trazem consigo mostra uma esperança e nos dá força para nós frades continuar a nossa caminhada franciscana. Porque é interessante, e eu acho que é o grande milagre de Francisco, que depois de 800 anos, ele continua a motivar e a inspirar tantas outras pessoas, tantos outros jovens, a seguir esse modelo do Cristo crucificado. Esse modelo que nos impulsiona a viver a radicalidade do Evangelho e a ser cada vez mais e cada dia mais propagadores da paz e do bem nos nossos tempos. E o convite que fica é para que o jovem, onde se sente chamado, né, que ele possa também desempenhar esse papel, dar a sua resposta, acreditar mais, como vem nos dizendo o Papa, né, numa igreja em movimento, uma igreja em saída, para que a gente possa dar uma resposta confiante ao grande amor de Deus que nos chama. E o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena deixar tudo para seguir Jesus Cristo a exemplo de São Francisco. Então vale a pena ser um frade menor, deixando assim casa, amigo, para servir assim então Deus, sendo um frade franciscano. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer